Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nara Caroline, do canal Mátina. Nesta aula de hoje, a gente vai estar falando sobre a circunferência trigonométrica. A gente vai estar falando da definição da circunferência trigonométrica e algumas características dessa circunferência trigonométrica. Então, se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, a circunferência trigonométrica, a gente chama de circunferência trigonométrica uma circunferência cujo raio é 1, o raio dessa circunferência é 1, e então, o raio dessa circunferência vale 1, e na, ela, ela está na origem dos eixos cartesianos. Então, nessa circunferência trigonométrica, ela vai estar ela vai ser feita em cima do eixo cartesiano x e y, e onde o centro dela é a origem 0, 0, né? Origem dos pontos, e o raio dela é 1, certo? Ah, o, mas qual vai ser a origem dessa circunferência? Então, vamos só voltar aqui. Então, o que é uma circunferência trigonométrica? Ela vai ter raio 1 de uma unidade, o centro dela vai coincidir com a origem de um sistema cartesiano, formado por x e y, nesse caso, e desta forma, sabendo disso, agora a gente vai definir a origem dessa circunferência trigonométrica. Então, a origem de todos os arcos dessa circunferência trigonométrica aqui nesse caso, vai ser A, onde esse A é o ponto 1 e 0, certo? Então, significa que se aqui é a origem de todos os arcos, aqui vai valer 0 graus ou 0 radianos, certo? Aí agora vamos falar do sentido dessa circunferência trigonométrica. Se a gente vai, aqui está a origem, então se a gente vai nesse sentido aqui, esse sentido é o sentido horário. No sentido horário, a medida dos meus arcos, dos meus ângulos, vai ser negativa, certo? Então, a medida do arco é negativa. Agora, no sentido anti-horário, que é ao contrário, então a gente sairia daqui e iria nesse sentido aqui. Então, esse daqui é o sentido anti-horário, ou seja, que é ao contrário do relógio. Esse sentido aqui é positivo. A medida dos arcos é positiva. Aí, da mesma forma que o sistema cartesiano, a gente tem os quadrantes dessas circunferência trigonométrica. E é da mesma forma que no sistema cartesiano. Então, aqui a gente tem esse daqui vai ser o nosso primeiro quadrante, esse nosso segundo quadrante, esse nosso terceiro quadrante, tá vendo que vai no sentido de horário. E esse é o nosso quarto quadrante, certo? E aí, a gente também tem o seguinte, esses pontos que estão aqui, ó, em cima do eixo coordenado, tá vendo? O ponto 1 e 0, 0 e 1, menos 1 e 0, e 0 e menos 1, a gente fala que esses pontos, eles não pertencem a nenhum quadrante. Então, no caso, esse daqui.
1 e 0. Ele não vai pertencer nem ao quadrante, nem o primeiro, nem o quarto quadrante. A mesma coisa, o ponto 0 e 1, ele não pertence nem ao primeiro e nem ao segundo quadrante. Então, dessa forma, a gente fala que eles estão em cima dos eixos coordenados, certo? Então, limpando aqui. Seguinte, também a gente tem que falar sobre os arcos trigonométricos. Então, se a gente está trabalhando com circunferência trigonométrica, a gente vai trabalhando com os arcos. Eu falei que aqui é dado, a origem desses arcos é dado pelo ponto A, 1 e 0, certo? Então, indo no sentido positivo, que é o sentido anti-horário. Nossa, eu ando tão ruim para escrever nessa mesa. No sentido positivo aqui, ó, que é o sentido anti-horário. Então, vamos falar sobre as medidas em graus e radiano desses arcos trigonométricos. Então, a medida aqui, ó, se aqui é a origem, aqui vai ser 0, né, graus ou 0 radianos. Aí ele veio e parou aqui, em cima de 0 e 1. Aqui a medida, ó, ele andou quantos graus, ó? Vindo assim. Ele andou 90 graus, né? Então, aqui vai ser 90 graus, ou, quando eu transformo isso em radiano, é π sobre 2. Isso é interessante porque a gente tem o seguinte, que π radianos é 180. 90 é a metade de 180. Então, 90 graus é π sobre 2 radianos. Aí ele continua dando uma volta aqui, ele para aqui. Aqui a gente formou um ângulo de 180 graus, que é o ângulo raso, né? Ou a gente pode falar que é π radianos. E agora, aqui, a gente tem esse caso aqui, a gente deu uma volta, a gente parou aqui. Então, andou 270 graus. Isso é a mesma coisa quando eu transformo em radiano, isso que é 3π sobre 2. Como que eu faço essa transformação? Usando a regrinha de 3, sabendo que π radianos é 180 graus. Aí, aqui, eu chego, dou uma volta completa, que é 360 graus ou 2π radianos. Isso a gente fez no sentido anti-horário. E no sentido horário, como que ficaria? No sentido horário, os ângulos vai. Então, se aqui é a origem, o A é minha origem, então ele vem nesse sentido aqui, ó, negativo. Então, aqui vai ser, ó, 0 graus, né? Ou 0 radianos, certo? Aí chega aqui, ó, nesse eixo aqui, que é menos 1 e 0, ele andou quantos graus? 90 graus, mas no sentido negativo, que é o sentido horário. Então, vai ficar menos 90 graus ou menos π sobre 2 radianos. Certo? Aí, ele chegou no ponto menos 1 e 0. Só que ele está indo no sentido horário, que é o sentido negativo. Então, ele andou aqui 180 graus. Então, vai ser menos 180 graus, porque ele está no sentido negativo. Ou, podemos dizer, no sentido horário. Então, menos 180 graus ou menos π radianos. Aí, ele veio até aqui.
aqui, ó, ele andou 270 graus, no sentido negativo. Então, 270 graus, menos 270 graus, ou menos 3π sobre 2 radianos. Aí ele andou até aqui, que deu, ó, deu uma volta completa, então ele andou menos 2π, vamos no sentido que estava fazendo, menos 360 graus, ou menos 2π radianos. Certinho? Aí agora a gente tem que falar sobre os arcos côngruos. Então, quando que um arco ele é côngruo? Então, vamos supor o seguinte. Vamos supor aqui que a gente tem um ângulo de 30 graus. Aqui. Ângulo de 30 graus foi no sentido positivo, né? Então, um ângulo de 30 graus. Aqui. Então, daqui até aqui, daqui até aqui, eu tenho um ponto M. Então, AM vale 30 graus. Certo? Então, a M aqui vale 30 graus. A M, né? Eu falei o A e não. Aí, o que que acontece? Ele dá uma volta completa, ó. Ele sai daqui e gira. Vou até pôr de outra cor. Então, ele dá uma volta completa aqui. Ele sai aqui desse M, aí vai dar uma volta completa. Ó, girou, perdão. Vamos fazer mais bonitinho. E girou 360 graus e parou aqui. Então, aqui deu quantos? Vai ser 360 mais 30, deu 390. Aí ele deu uma outra volta de novo. Então, vai ser 360 mais 360 mais 30 graus. Ó, então, 360, ó, 390, né? Na verdade, né? Que foi já uma volta, mais 360. Isso vai dar quantos? Olha, aqui, 9. Então, aqui vai dar 6, 7, 750 graus. Então, todas as vezes que ele der uma volta, e, ó, ele estava aqui, 30 graus. Ele deu uma volta completa e parou aqui, no mesmo lugar. Ele deu outra volta completa, parou no mesmo lugar. A gente fala que esses arcos é côngruos. Ah, professora, mas e se fosse ao contrário? Ele foi no sentido positivo. E se ele viesse no sentido negativo? Então, ele estava 30 graus aqui, ele deu uma volta completa no sentido negativo. Então, ele fez assim, né? Ó, 360, ele estava 30 graus, né? E ele andou menos 360. Isso vai dar menos 330 graus, certo? Então, ó, o que a gente chega? Aqui, menos 330 graus, 750, 390 graus, eles são côngruos a 30 graus. Então, os arcos trigonométricos que têm a mesma extremidade são chamados de arcos côngruos, ou seja, que eles parem no mesmo ponto, que tem essa mesma medida aqui. Então, nesse caso aqui, 30, 390, 750, menos 330 graus são côngruos a 30 graus. Então, isso daqui é a mesma coisa de
30 graus mais 360K. Então, com K inteiro. Então, pertencente aos inteiros, a gente fala que esses arcos aqui, 30 graus mais 360 graus vezes K, são côngruos. São côngruos a 30 graus. Se fosse um ângulo de 45 graus, seria a mesma coisa. Todos os que parassem, dessem uma volta e parassem no mesmo ponto de 45 graus, seria côngruos a 45 graus. Representado isso seria 45 graus mais 360 vezes 1/4. Se quer representar isso em radianos, seria 30 graus em radiano é π sobre 6, mais 360 em radiano, 2π K, certo? Então, essa é a nossa aula sobre a circunferência trigonométrica, sobre as principais características da circunferência trigonométrica. Se vocês gostaram dessa aula, deixe um like. Não se esqueça de inscrever no canal, porque escrevendo no canal abre maiores possibilidades de outras pessoas conhecerem meu trabalho e assistirem essas aulas. Então, qualquer dúvida também deixe nos comentários. Então, até a próxima.